Bom dia, irmãos, graça e paz. É uma alegria para mim estar aqui, completar os 5 anos de curso de teologia. Agradeço a minha igreja, agradeço ao meu tutor, agradeço o presbitério por todo apoio durante o curso. Então, irmãos queridos, é um motivo de alegria para mim estar neste lugar, sei da responsabilidade. Então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Salmo de número 46, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Salmo de número 46, estaremos lendo todo o Salmo, do 1 ao 11. Os irmãos, por gentileza, acompanhem, eu estarei fazendo a leitura, que diz assim, a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e a sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos ao Senhor. Pai, me encontro de joelho para mostrar ao Deus, ao Senhor, a minha dependência do Senhor neste momento. Usa a minha vida, Senhor Jesus, para que possa proclamar a Tua verdade. O pregador é imperfeito, mas a Tua palavra é perfeita e transforma vidas. Fale conosco, ó Deus, nesta manhã, para a honra e glória somente do Teu nome. Amém e amém. Queridos irmãos, podeis assentar. Irmãos queridos, no dia 17 de abril de 1521, após o primeiro dia da dieta de Homs, Lutero não conseguiu defender com ênfase as suas opiniões e suas doutrinas. Após responder algumas perguntas feitas com certo temor e com voz inaudível diante do imperador Carlos V, e depois também diante da cristandade, os clérigos, Lutero solicitou um tempo para responder as perguntas. O rei Carlos V considerou isto como uma oportunidade de Lutero ganhar um tempo para ele responder, mas deu 24 horas para ele pensar e responder todas as perguntas. Ele corria sério risco de vida, poderia morrer como herege dependendo das suas respostas, mas ele pediu um tempo para responder à cristandade, a Carlos V. Mas naquela noite, na madrugada que antecedia a convocação de Lutero, ele faz algo que é pouco mencionado às vezes por nós. Ele faz uma oração. Ele faz uma oração pedindo auxílio, pedindo Deus sabedoria para ele responder a Carlos V. E essa oração ela foi registrada, e eu queria ler para os irmãos parte dessa oração que diz assim, a oração de Lutero na madrugada que antecedia a próxima convocação. Diz assim a oração: ó Deus todo-poderoso e eterno, quão horrível é o mundo, veja como sua boca se abre para me engolir. Ó quão pequena é a minha fé, ó fraqueza da carne e poder de Satanás. Se depender da força desse mundo, tudo está acabado. É o fim, foi dado a sentença. Ó Deus, ó meu Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria deste mundo. Faça isso, te imploro. Tu deves fazer isso pelo teu próprio poder imenso.
A obra não é minha, mas é sua. Não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a disputar com esses grandes homens do mundo. Ficaria satisfeito em passar meus dias alegres e felizes, porém a causa é tua, e ela é justa e eterna. Ó Senhor, ajuda-me. Ó Deus fiel e imutável, não me apoio em homens, seria em vão. Tudo que procede do homem é instável e fracassa. Meu Deus, tu não me escutas. Meu Deus, não vives mais, não podes morrer, simplesmente escuta-me, Senhor. Ó Deus, cumpra a tua própria vontade. Não me abandones, pelo amor do teu Filho Jesus Cristo, meu escudo e minha fortaleza. Senhor meu Deus, venho, rogo, pois estou pronto. Eis-me aqui preparado para entregar a minha vida pela tua verdade, sofrendo como um cordeiro, porque a causa é santa, é a tua própria causa. Não te deixarei ir, não por toda a eternidade, ainda que o mundo esteja abarrotado de demônios. A este corpo, que é obra das tuas mãos, seja arrastado, pisoteado, cortado em pedaços, reduzido em cinzas, mas a minha alma é tua. Sim, a tua própria palavra para assegurar-me, minha alma pertence a ti, e habitará contigo para sempre. Amém, amém. Essa foi a oração de Lutero, meus irmãos queridos. E qual foi o resultado dessa oração? O que aconteceu no dia 18 de abril de 1521, quando Martinho Lutero estava diante do imperador Carlos V? Lutero proferiu uma das mais famosas citações diante de tudo que estava acontecendo. Ele disse o seguinte, diante de Carlos V, ele disse: a menos que eu seja convencido pela evidência das Escrituras ou pela plena razão, já que eu não aceito a autoridade do Papa ou dos concílios sozinho, visto que está claro que eles frequentemente erraram, eu estou preso às Escrituras. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou reconsiderar, porque não é seguro nem é certo agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Meus irmãos queridos, nesta manhã eu gostaria de pregar sobre o Salmo 46. O salmo que o grande reformador Martinho Lutero foi impulsionado para compor o hino Castelo Forte, que tem como um trecho: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Irmãos, esse Salmo 46 é um daqueles salmos mais belos das Escrituras, uma das mais belas poesias que temos em todo salmo, pois as circunstâncias históricas aqui por trás da composição desse salmo não podem ser estabelecidas com precisão absoluta. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 46, não temos essa informação. Segundo João Calvino, falando a respeito desse salmo, ele diz o seguinte: essa é uma expressão de gratidão do povo que em algum momento específico Deus os livrou e protegeu a sua igreja. É possível que tivesse sido a cidade de Jerusalém, que por muitas vezes foi golpeada pelo terror e exposta em extremo perigo, mas foi preservada, contrariando todas as expectativas, pelo inesperado e miraculoso poder de Deus. João Calvino ainda completa que o autor desse salmo enaltece um grande livramento concedido de Deus, e exorta os fiéis a se entregarem confiantemente à sua proteção. Esse salmo mostra justamente para nós uma segurança divina, irmãos, a confiança daqueles que creem em um Deus soberano sobre todas as coisas, e esse é o Deus das circunstâncias. Esse salmo mostra a soberania de Deus em meio à insegurança. Eu queria enfatizar essa palavra insegurança. Segundo o dicionário Aurélio, insegurança é a sensação de estar desprotegido, vulnerável ou de não confiar nas próprias capacidades. Irmãos, e se nós pensarmos, esses são os nossos dias. Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, no meu último dia de seminário, eu fui assaltado no Rio de Janeiro, com uma arma apontada para mim, levaram o meu carro, todos os meus pertences. Irmãos, nós estamos vivendo tempos de insegurança.
Dia e noite recebemos notícias ruins em internet, WhatsApp, jornais, televisões. É corrupção atrás de corrupção, é escândalo daqui, é escândalo dali, roubo de prefeito, governador preso. Esses são os nossos dias, irmãos. Não sabemos em quem acreditar, não sabemos como será o amanhã, como será o novo presidente, se será melhor que o anterior ou pior que o anterior. A gente vive a expectativa que se algo acontecer, a consequência será essa, e se algo não acontecer, a consequência será aquela. A verdade é que muitos de nós estamos preocupados. Esses são os nossos dias. Mas será, meus irmãos, que com tudo isso que está acontecendo, nós devemos desanimar? Nós devemos nos revoltar? Qual deve ser a minha atitude, ou melhor, qual deve ser a nossa atitude como cristãos nesses dias maus? Então aí que eu gostaria de chegar no tema desta manhã. O tema é: Deus é o nosso refúgio em tempos de insegurança. Eu queria aqui trabalhar 2 tópicos nessa manhã. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus é o nosso refúgio porque Ele é onipresente. Versículo 1 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Primeiramente, vamos entender o que é refúgio. Refúgio, na palavra original, em hebraico, ao pé da letra, significa segurança, proteção, cuidado, perseverança, não ter medo. A palavra refúgio e força são usadas com bastante frequência em conjunção para descrever o caráter de Deus, suas ações em favor do seu povo, onde o povo reconhece que quando se encontra em tribulação, Deus está presente para socorrer. Então, meus irmãos, o interessante é que o salmista, antes de descrever qualquer coisa, ele começa o salmo dizendo que Deus está presente, que Deus é o refúgio, que Deus é a fortaleza e tem o poder de qualquer e toda situação. Meus irmãos, como são impressionantes, como é fabulosa a segurança daqueles que estão em Deus. Versículo 2 e 3 diz o seguinte: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam a sua fúria, os montes se estremeçam. Olha a palavra não temeremos. O termo aqui deve ser interpretado com alguém que não é isenta do medo, porque não existe isso. É impossível, todos nós temos algum tipo de medo, não existe nenhum Superman aqui. Essa ilustração, meus irmãos, escrita pelo salmista, no verso 2 e 3, descreve um violento terremoto. E o mar aqui representa o caos, representa o mal. Claro que entendemos que o salmista fala aqui de uma hipérbole, ou seja, de um exagero. Ele mostra uma situação de insegurança. Meus irmãos, quantas vezes nos sentimos assim, impotentes em algumas situações das nossas vidas, e às vezes dizemos: onde está Deus nesse momento? Martinho Lutero, na oração que eu citei, ele diz: Deus, aonde está o Senhor? Porque aqueles que oram ao Senhor, aqueles que têm intimidade com o Senhor, em suas orações não precisam escolher palavras bonitas, mas aquilo que está no coração. E nós, como cristãos, nós como servos do Senhor, temos total possibilidade de chegar a Deus com as nossas palavras. Meus irmãos queridos, aí no versículo 4 e 5 vemos uma bela resposta do salmista. O versículo 4 diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O versículo 5: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. Meus irmãos, note que Jerusalém não tem rio. Alguns comentaristas vão dizer que a água aqui se refere à graça, à misericórdia de Deus, que não tem fim, que flui incessantemente. Olha que lindo isso para nós nesta manhã. A visão de Ezequiel também incluía um rio que fluía no templo de Deus por toda a terra. Ezequiel 47:6 diz assim: viste isto, filho do homem?
Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Versículo 7, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entra no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Olha o versículo 9, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que este rio passar. E haverá muitíssimo peixe, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde este rio passar. Esse texto fala que no meio do rio de água doce, e onde essa água doce passaria, haveria abundância de árvores, tudo onde quer que este rio passar, viverá. É sobre isso que o salmista está falando aqui. Ele está dizendo que este rio representa a presença de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, que flui incessantemente sobre os seus e que alegra a cidade de Deus. E o que é, Diogo, a cidade de Deus? A cidade de Deus aqui é o povo do Senhor, é o povo escolhido. Podemos ver isso em Hebreus 11, 10, Hebreus 12, 22, Apocalipse 21, 2 e 10. Onde há um povo escolhido, onde uma igreja, onde há comunhão, onde há pessoas que adoram a Deus verdadeiramente, onde Deus é adorado genuinamente. A abundância da graça e da misericórdia do nosso Deus, irmãos. Olha o versículo 5, Deus está no meio dela, está onde? Com o seu povo, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã, ou seja, antes de todas as coisas. Meus irmãos, essa é a maior segurança que temos, é saber que temos um Deus onipresente em toda e qualquer situação. Deus está contigo nas adversidades. Jó experimentou isso, quando ele perde tudo, se vê sozinho e achava que Deus não estava com ele. E no capítulo 38 a Bíblia diz que Deus falou com Jó no meio da tempestade, no meio de um redemoinho. Quando Jó achou que Deus não estava, Deus se apresentou. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus onipresente. Deus jorra em nós todos os dias essa água da vida, que é a graça, que é a misericórdia ao seu povo eleito. Deus é o refúgio na tribulação, Deus é conforto soberano. Quando o homem esgota os seus recursos, reconhece a sua falência e clama pelo socorro divino, Deus restaura a sua sorte. Quando a terra está seca, Deus derrama sobre ela as suas torrentes. Quando os pecadores se humilham e choram pelos seus pecados, há perdão. Quando todas as expectativas terrenas sofrem um colapso, Deus se manifesta poderosamente, trazendo restauração para o seu povo. Então, meus irmãos, Deus é o nosso refúgio, porque Ele é onipresente. Em segundo lugar, Deus é o nosso refúgio, porque Ele é onipotente. Olha o versículo 6, o versículo 7. Bramam nações e reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Vamos ler o versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, veja isso, o poder do nosso Deus. Esse versículo enfatiza o poder de Deus. Mesmo que os reinos se abalam, mesmo que tudo para nós esteja de perna pro ar, o Senhor dos exércitos está no controle. Nunca se esqueçam disso, meus irmãos. Olha o versículo 8 e 9, 20, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Irmãos, agora o salmista convida o leitor a rever e examinar os grandiosos atos de poder de Deus que havia realizado na terra. Ele enaltece muito sublimente a onipotência de Deus em preservar os seus eleitos.
Ele é o Senhor que faz cessar, que faz acabar com as guerras e as batalhas. É sempre dele a última palavra é do grande eu sou. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, esse sermão é para você, pastor, presbítero que está desanimado, que precisa de um avivamento pessoal, precisa de um avivamento. Não desanime, pastor, não desanime, presbítero. Temos um reino para proclamar, temos uma palavra para pregar, temos as boas novas. Não desista da caminhada, não desista do ministério. Pelo contrário, em tempos de aflições, persevere, porque se as lutas são grandes, estamos no caminho certo. O Senhor já nos disse isso. Grandes são as aflições dos justos. Meus irmãos queridos, após a concretização da reforma, perguntaram para Martinho Lutero: Martinho Lutero, você tem noção do que você fez? Veja, a cidade está um caos, você dividiu a igreja, Martinho Lutero. Martinho Lutero olhou e disse: meu amigo, eu simplesmente ensinei, eu simplesmente preguei, eu simplesmente traduzi a palavra de Deus. A própria palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Martinho Lutero sabia que quem estava no controle e administrando todos os acontecimentos era o próprio Deus. É no nome desse Deus onipotente que nós estamos reunidos aqui nesta manhã. É nesse Deus que nós estamos realizando essa reunião ordinária para tratar assuntos referentes à sua igreja, o seu povo. Quantas pessoas das nossas igrejas precisam de nós, de vocês, ministros, presbíteros, líderes. Estamos aqui representando um povo eleito, um povo de Deus. Não estamos aqui, meus irmãos, para pregar em nosso nome, ou pregar uma denominação, uma placa de igreja, mas estamos aqui para pregar um reino de Deus, e somos privilegiados de estarmos aqui nesta noite, sendo chamados pelo Altíssimo, para sermos representantes da tua igreja, do teu povo. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso, meus irmãos queridos? É esse Deus que nos dá o vigor para continuar. É esse Deus que nunca nos abandonou, que sempre nos deu força em dias de fraqueza, que sempre nos sustentou nas carências mais profundas da alma, que sempre nos livrou das perigosas armadilhas do mundo, sempre nos consolou na hora da angústia. É esse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Assim como o Salmo 46 nos ensina que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, porque Ele é onipresente. Nos ensina que o nosso Deus é refúgio e fortaleza, porque Ele é onipotente. E sendo assim, Deus onipresente, onipotente, Ele nos dá a condição de descansar. Deus é o nosso refúgio, porque podemos descansar nele. Olha o versículo 10, irmãos queridos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: aquietai-vos aqui descansa no Senhor. O salmista aqui introduz o próprio Deus dizendo o seguinte: ei, você aí, sossegai-vos, porque existe um Deus que é onipresente, que é onipotente. Meus irmãos queridos, como lidar com as situações da vida que às vezes nos pega de surpresa? E a melhor resposta que eu tenho para você nesta manhã é dizer o seguinte: aquietai-vos e sabeis que existe um Deus. Tem resposta mais linda que essa? É saber que temos alguém que olha por nós, é saber que posso descansar em alguém que pagou as minhas dívidas na cruz do Calvário. Só Deus tem as respostas para as nossas inquietações. Note que no último versículo, o salmista, em sua última frase, ele termina como ele começa o salmo: o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Lembra da oração de Lutero mencionado no início do sermão? Ele diz na sua oração o seguinte: nunca te deixarei. Sim, tenho a tua própria palavra para assegurar-me isso. Minha alma pertence a ti e habitará contigo para sempre. Martinho Lutero, assim como o salmista, sabia que poderia descansar em Deus, e que descansar em Deus não significava necessariamente um alívio das tensões externas. Sempre teremos lutas, sempre teremos guerras, irmãos, e é disso que se trata o cristianismo. Discípulo tem que ter marca, discípulo tem que ter história, discípulo tem que ter cicatrizes, porque fomos chamados, porque a causa é nobre. Meus irmãos, quero encorajar a você a descansar no Deus da esperança. Ele pode mudar a sua alma de paz, mesmo no vale, pode enxugar suas lágrimas na dor, pode tomar você pelos braços e passar com Ele pelo deserto seco da vida. Com Deus da esperança segurando em nossas mãos, não desanime, espere em Deus, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o Deus das circunstâncias, que tem um controle sobre todas as coisas. E nesses dias tão estranhos, tão confusos, tão inseguros, precisamos nos firmar nesta palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações, porque nós, irmãos queridos, somos cidadãos do refúgio do amor de Deus. Ele é o nosso bom pastor, que nos ama e nos provou isso. Hernandes Dias Lopes vai dizer: como grande pastor de ovelha, Ele vive por nós. Como bom pastor, Ele morreu por nós. Como supremo pastor, Ele voltará para nós. Deus tanto nos amou, que entregou o seu único Filho por nós. Esse é o Evangelho, essas são as boas novas de salvação. Esse é o Evangelho que mudou a minha vida, que fomos regenerados e transformados, justificados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 53 vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava com Ele, Jesus, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Fomos sarados. Jesus leva as nossas dores, Jesus toma para si os nossos pecados, para que tenhamos vida e vida em abundância. E tudo o que Ele fez foi para os seus eleitos. E a promessa que temos, que Deus continuará sendo o nosso refúgio e fortaleza, é quando Jesus se despede dos seus discípulos, vai dizer: ei, vai, pregue a palavra de Deus, mas não se esqueça de uma coisa nunca nessa vida: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Tem segurança maior que essa? Que temos um Deus que é onipresente, onipotente, que rege todas as coisas, que na nossa caminhada cristã Ele está conosco, sempre. Meus irmãos queridos, então eu quero terminar, que esse nosso Deus é o que faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus levanta do pó o abatido, o necessitado. Deus é quem adestra as mãos para a batalha. Oh, meus irmãos, nossos problemas podem ser complicados, mas se olharmos para as nossas fraquezas e para nós mesmos, nada temos. Mas quando olhamos para o autor da vida, aquele que nos dá força e vigor para continuar, meus irmãos, vamos continuar, porque a batalha é do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Jesus é a nossa segurança. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui, tratarmos assuntos sobre a sua igreja. Como o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome. Que possamos nesses dias tratar com seriedade os assuntos que serão falados aqui, porque nós não falamos em nosso nome, falamos naquele que nos chamou, aquele que nos vocacionou. Deus é o nosso refúgio, porque Ele é onipresente. Deus é o nosso refúgio, porque Ele é onipotente. E por isso, nós podemos descansar naquele que é o autor da vida. Mas o descansar é um desafio para nós.
Descansar é saber que Deus, Ele é soberano, mas escolhe pessoas como nós, falhos e pecadores, para lutar por uma causa. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Pai, louvado seja o Teu nome, porque cremos que quando a Sua palavra é pregada, sabemos que alguma aplicação temos para nós. Às vezes nós, quando ouvimos um sermão, sempre pensamos que o sermão não serve para mim, mas para o próximo. Mas como a Tua própria palavra diz que a Tua palavra ela nunca volta vazia, alguma aplicação há para nós nesta manhã. Não estamos aqui por acaso. Não estou pregando nesta manhã por acaso. Mas sabemos que o Senhor, Ele é onipresente, onipotente e realiza tudo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos melhores para Te servir. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, porque somos pecadores e necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajude esse presbitério, nos dê sabedoria vindo dos altos céus, para decidirmos não conforme as nossas vontades, mas a Tua, Deus. Obrigado, porque podemos nos aquietar, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente em qualquer situação. Em nome de Cristo Jesus que nós fazemos essa oração. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.